Boa tarde a todos. Sei que vocês saíram de um almoço agora há pouco e é meio complicado ouvir palestra depois do almoço, né? Mas o desembargador William tem essa habilidade de conduzir essas questões de uma forma bem tranquila e trazendo reflexões importantes para todos nós. Eu tinha preparado alguns itens para nós discutirmos sobre a questão do processo virtual. Mas, observando a linha que foi desenvolvida pelo desembargador William, eu resolvi fazer uma alteração de última hora. E eu gostaria de iniciar, primeiramente, agradecendo à organização do evento, na pessoa do senhor João Batista Fernandes, que é o presidente da CONOJUS, Federação das Entidades Sindicais de Oficiais de Justiça do Brasil, e também aos sindoficiais, na pessoa do Carlos Magno Poletti. E em nome deles, eu gostaria de cumprimentar todos os senhores, cumprimentar também, não sei se está presente, o senhor Keider Loyola, que é procurador do município de São Paulo, e também o representante do CNJ, que deverá palestrar aqui na sequência. Muito bem. O tema que me foi proposto é justamente a questão do papel do oficial de justiça em face da virtualização processual. Esse é um tema que vem trazendo alguma apreensão, não apenas aos oficiais de justiça, mas também a outros segmentos do Poder Judiciário. Aliás, a nomenclatura oficial de justiça, segundo o CNJ agora, passou para analista judiciário de execução de mandatos. E numa tendência que se tem agora de padronização dos procedimentos e de nomenclaturas. Assim como eles fizeram com a taxonomia, eles também estão fazendo com as nomenclaturas dos cargos dentro da estrutura do Poder Judiciário. Vou dar um exemplo. Nós estamos tratando já há algum tempo da Resolução 219/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que é justamente que trata da priorização do primeiro grau, e da qual nós estamos na qualidade de presidente dessa comissão. É uma discussão grande, e um dos itens dessa resolução fala justamente sobre uma carreira única na estrutura do Poder Judiciário, que é um baita de um desafio, se nós olharmos para o contexto que nós estamos vivendo aqui no nosso próprio Estado. Nós temos hoje uma estrutura que ela é bastante segmentada, com algumas distorções que precisam necessariamente ser corrigidas. Agora, como corrigir? A única forma que eu particularmente enxergo nessa condição é que nós façamos um estudo detalhado da estrutura do Poder Judiciário capixaba, façamos uma discussão com os sindoficiais, com o Sindjudiciário, com a Associação dos Magistrados, e busquemos uma nova estrutura mais adequada à realidade que nós estamos vivendo. E aí os senhores poderiam me perguntar, e o que fazer com essa? Essa estrutura, ela entraria numa carreira em extinção. À medida que ocorressem as aposentadorias, as exonerações, esses cargos iriam, então, se extinguindo automaticamente. Mas isso é apenas uma sugestão, uma ideia para o futuro. Mas antes de nós pensarmos nisso, nós temos que pensar exatamente na virtualização. Por quê? Porque vai mudar toda a estrutura do Poder Judiciário em todas as esferas. Espaço de trabalho, por exemplo. A Justiça do Trabalho, eu não sei se aqui tem algum representante da Justiça do Trabalho, né? Ela está construindo um prédio que fica ali na parte da frente da Avenida Américo Góes, aos fundos do tribunal. Eu encontrei dia desses com um desembargador do trabalho e ele me dizia o seguinte: quando aquele prédio foi concebido, ele era para ser todo ocupado. Com a instituição do PJE, Processo Judicial Eletrônico, eles vão utilizar menos da metade daquela estrutura que está ali. Então, eles estão já avaliando a possibilidade de ceder parte daquele espaço
para outras instituições ou poderes. Ele dizia que tem registros, e me mostrou foto, de unidades, como nós temos aí os cartórios, temos as secretarias no segundo grau, abarrotadas de processos. E depois da instituição do processo judicial eletrônico, tinha lá um vaso de flor, totalmente vazio. Ou seja, muda toda a concepção, muda toda a estrutura, muda toda a cultura que nós estamos acostumados a vivenciar ao longo de todo esse período que nós entendemos aí do poder judiciário. Então, a questão da virtualização é algo inevitável. Não há como fugir disso. Vou dar um exemplo. Quem aqui usa WhatsApp? Telegram. Já ouviram falar? Quando sai o WhatsApp, o Telegram entra, né? Messenger do Facebook. Direct do Instagram. Pois é. Então, vejam bem, a virtualização ela é algo tão inevitável que nós estamos aqui conversando e certamente, se alguém quiser, poderá estar transmitindo toda essa conversa aqui para o resto do mundo. Não é? E isso afeta diretamente não apenas a função dos senhores, afeta a todos nós. E nós temos que absorver essa realidade, que nós estamos em pleno século XXI, mas em dados momentos, me perdoem a franqueza, parece que nós estamos vivenciando a Idade da Pedra, né? Abarrotados de papéis, abarrotados de mandados, abarrotados de expedientes que precisam ser anexados, folhas de papéis que precisam ser numeradas manualmente. Discussões se isso tem que ser feito pela distribuição, no caso do segundo grau, ou pela Secretaria de Câmara, pelo cartório do distribuidor ou pelo próprio cartório para o qual foi distribuído, em pleno século XXI. E aí, trazendo a discussão diretamente para o campo dos senhores, há que se perguntar, mas isto vai interferir em muito a ponto de tornar a função do oficial de justiça uma função que possa se dizer em extinção? Em absoluto. Não há a menor possibilidade. Eu, quando estava examinando o tema que me foi proposto, eu fui fazer uma busca histórica da função do oficial de justiça. Aliás, eu quero parabenizá-los, porque amanhã, dia 4 de agosto, é o Dia Nacional do Oficial de Justiça. Você sabia disso? Foi instituído por uma lei da época presidente Dilma Rousseff, né? Pois é. Aqui está dia 4 de agosto, ó. E vou dar a vocês o número. Aqui. Dia 4 de agosto, dia 4 de agosto de 2015, foi decretado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo então ministro Dilma Rousseff a Lei 3.000, que instituiu dia 25 de março. Mas não deixa de ser uma festa, né? É uma conquista, assim como tantas outras que os senhores hão de conseguir. E digo por quê. Esta função de oficial de justiça, ela existe, fazendo uma pesquisa, desde a época de Cristo, né? Por exemplo, no capítulo 5, versículo 25 e 26 do Novo Testamento Bíblico, capítulo este conhecido como Sermão da Montanha, vemos uma referência à profissão de oficial de justiça a título de exemplo histórico, feito por Jesus de Nazaré enquanto fazia sua pregação. Dizia ele: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Os senhores acham que uma função que foi instituída na época de Cristo vai ser, há mais de 2000 anos, né, meu? Vai ser extinta
por conta de uma virtualização, não há possibilidade. Né? Descontrações à parte, a matéria ela reside num ponto que trata justamente da reinvenção, vamos dizer assim, desta função. E ainda, mesmo com os avanços que teve pelo novo Código de Processo Civil, e nós vamos falar sobre isso, porque ali tem um ponto que eu entendo bastante pertinente, que trouxe este texto processual para a função de oficial de justiça, e que, a meu ver, ele é um ponto crucial para essa reconstrução, vamos dizer assim, da função de oficial de justiça. É um filão que, se bem explorado, pode trazer excelentes resultados. Mas vou deixar isso para um pouquinho mais tarde. Aqui no Brasil, essa função de oficial de justiça, ela vem sendo, conforme eu disse, trabalhada não apenas pelo Conselho Nacional de Justiça, que estipulou essa nomenclatura, assim como vem sendo trabalhado, temos aqui o presidente da federação, no que diz respeito às formas de acesso, no que diz respeito à titulação para ingressar, né? E existe, inclusive, uma proposta de emenda constitucional, que é de número 414/2014, que está paralisada na Comissão de Justiça por conta dessa questão da intervenção no Estado do Rio de Janeiro, que paralisou tudo, que busca transformar a carreira de oficial de justiça numa carreira de Estado, a exemplo de tantas outras, como Ministério Público, Defensoria Pública, etc. Tá certo? Essencial à justiça, exatamente. Né? Então, senhores, existe toda uma estrutura em movimento para essa questão da virtualização. Mas como está essa questão da virtualização no nosso país? Será que todos os tribunais já alcançaram essa evolução no que diz respeito à implementação do processo virtual em todas as instâncias? Não. O Justiça em Números de 2017, ele nos traz alguns dados interessantes. Então, por exemplo, casos novos que estão entrando como processos eletrônicos nos diversos segmentos da justiça. Eleitoral, 0,1%. Militar estadual, 36%. Federal, 65,9%. Estadual, 69,9%. Poder Judiciário, 70,1%, tribunais superiores, 85,3%, e na Justiça do Trabalho, 92,1%. Os senhores podem observar por esses números que os tribunais que estão mais avançados são justamente aqueles ligados ao campo federal. Na Justiça Estadual, existem vários desencontros. O Tribunal de Justiça de São Paulo comprou um sistema que vem sendo questionado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça e que, pela forma, né, como ele é alimentado, me parece, pela informação que tive, que não tem uma compatibilidade plena com o PJE. Aqui no Estado, existe uma perspectiva de implementação no segundo grau em 2 anos, 100%. E em todo o Poder Judiciário, em 5 anos, de 5 a 7. Vocês imaginam. Nesse espaço de tempo, um conjunto de medidas tem que ser adotadas. Todas essas que eu falei, e aqui me reporto novamente à Resolução 219, ela tem que ser repensada em conjunto com esse planejamento do PJE, sob pena de nós fazermos movimentações, trazermos determinados inconvenientes em termos de deslocamento de servidores, né? E aí, quando eu falo servidores do Poder Judiciário, engloba todos, e lá na frente, por uma reestruturação proveniente do próprio processo judicial eletrônico, temos que fazer uma nova reorganização. Então, os tribunais, eles têm que ter esse compromisso.
até para cumprir a contento as orientações do Conselho Nacional de Justiça, nós temos que trabalhar estas questões em paralelo. Aqui os juizados especiais, eles estão bem avançados nessa matéria, mas nós ainda precisamos evoluir muito até chegar ao ponto de podermos dizer, olha, hoje tudo é eletrônico. E que esta parte do processo eletrônico vai facilitar na carreira dos senhores ou na atividade dos senhores na hora do exercício pleno da função. Algo que talvez hoje, pelo excesso de trabalho, de excesso de mandatos, pelos atropelos do cotidiano, né, e pela própria estrutura que nós temos, não seja tão fácil para os seus, que é o manuseio dos autos. Ali, e esse é um ponto que, pelo que eu pude observar nos debates da carreira do senhor oficial de justiça, ele vem sendo questionado, né, estão elementos que poderiam otimizar o trabalho do oficial. E muitas vezes, pela forma como esses processos são alimentados em termos de juntadas, etc., acabam dificultando o acesso dos senhores, ou que os senhores não tenham acesso pleno às informações nele contidas. Com o processo eletrônico, existem mecanismos onde os senhores podem consultar, seja através de um tablet, seja através de um smartphone. Então, isso também irá otimizar. Mas o ponto crucial que eu observo, afora as propostas que o desembargador Lima trouxe, veio com o Código de Processo Civil. Mais especificamente, no que diz respeito ao artigo, se eu não estou equivocado, 154. Que é a questão relacionada à mediação. 154, 6, exatamente. Muito bem. É esse filão que eu me referi. Essa questão, se bem trabalhada, ela vai ser um diferencial na carreira dos senhores. E além de ser um diferencial na carreira dos senhores, ela vai permitir uma otimização de recursos por parte do próprio Poder Judiciário. E por que isso? Hoje nós temos na estrutura, por exemplo, dos juizados, né, os conciliadores. Nós poderíamos aqui estar repensando a figura do conciliador em face da atividade do oficial de justiça. Ele poderia funcionar também, afora a conciliação, né, em mediações as mais diversas. Isso descaracterizaria a função do oficial? Não, porque mesmo com o processo judicial eletrônico, permanece nas mãos dos senhores uma série de atividades que são necessárias para o efetivo cumprimento das decisões judiciais. Então, por exemplo, quando os senhores precisam de fazer uma desocupação de uma área, o que muda o processo? E poderíamos aqui dar N outros exemplos relacionados a isso. Então, busca e apreensão. Eu vi alguém falando aqui, acho que foi o Justo, hoje, sobre cumprimento de medida protetiva. Prisão civil. E apenas para exemplificar. Então, esta atividade, ela será, vamos dizer assim, modernizada com o processo judicial eletrônico. Agora, nós temos que trabalhar isso dentro de um contexto, dentro de um conjunto. Porque as mudanças que vão ocorrer
elas vão afetar a estrutura do Poder Judiciário efetivamente como tudo. E é por isso que eu volto a insistir que elas têm que ser trabalhadas em conjunto com o planejamento, com discussões básicas. Outro dia eu fui procurado aqui pelo presidente do Sindicato de Oficiais, o Carlos Marques Pauete, por alguns diretores, que trouxeram uma proposta para que nós pudéssemos otimizar o trabalho perante a violência doméstica, na área de violência doméstica. Nós estamos buscando alternativas para efetivar a proposta que eles trouxeram, que vai facilitar em muito o controle e o cumprimento dessas medidas. Permite o acesso direto da Secretaria de Segurança, do Ministério Público, do delegado de polícia, e por coincidência, logo depois que eles estiveram conosco, os próprios delegados também nos procuraram na busca desse acesso. E aí começam algumas dificuldades. Nós temos que ter cuidado com os acessos que são permitidos para a segurança da informação. Então, se fosse assim, se nós não tivéssemos essa flexibilidade, como é que nós iríamos acessar, por exemplo, as nossas contas bancárias, fazer transferências, fazer pagamento, ter confirmações? Você hoje faz um seguro, autoriza a seguradora, ela faz um débito na tua conta, você entra lá, tudo está como pendência, você acessa aquilo ali, libera o recurso para a seguradora e assim sucessivamente. Então, nós temos que sair da mesmice. Nós temos que olhar esse contexto todo que nós estamos vivendo, em pleno século XXI, com um olhar de modernidade. Nós temos que sair dessa nossa área de conforto. Porque a área de conforto, ela muitas vezes, ela depõe contra nós. Aí eu volto à resolução 219. O Paulete, alguns diretores aqui, assim como o Sindicato Judiciário da Magis, participaram conosco e viram que as maiores dificuldades que nós passamos ao longo desse ano de trabalho foi justamente vencer a zona de conforto. Porque nós temos uma tendência natural, e olha a forma como eu estou interferindo. Nós temos uma tendência natural, estou me incluindo, de ter uma certa resistência ao novo. Você pergunta a uma pessoa, mas por que não pode mudar? Porque sempre foi feito assim. Mas por que sempre foi feito assim? Porque sempre foi feito assim. Sim. Então, a gente não pode vencer essas burocracias se nós queremos ter um poder judiciário moderno, se nós queremos ter um poder judiciário cumpra o seu papel de realização e efetivação célere da justiça, de prestação jurisdicional, se nós quisermos mudar essa realidade por aí, que acaba nos colocando numa situação de vitrine, sujeito às críticas as mais diversas, não obstante os problemas que nós estamos vivendo, seja em âmbito nacional, seja em âmbito mundial, hoje se questiona. Outra questão relacionada à informatização, a essa questão da virtualização. Hoje se questiona tudo, porque todos nós temos acesso à informação em tempo real. Agora há pouco, eu estava aqui ouvindo a palestra do desembargador Miller, e estava tendo uma conversa no WhatsApp com uma pessoa que me passou uma situação. Aí eu falei assim, sim, mas o que isso significa? Espera aí, ele me deu uma aula no WhatsApp. Eu falei, aonde você pegou isso? Estou lendo no Google. Então, senhores, essa questão a qual eu me referi, de proposta de autocomposição formulada pelo oficial de justiça sob a ótica do novo CPC, agregada a outros fatores de outros segmentos do direito, elas podem, insisto, representar um campo fértil a ser explorado pelos senhores. Eu sei que essas discussões elas já estão sendo trabalhadas desde que o Código de Processo entrou em vigor, mas nós precisamos otimizar isso. Certamente, o próprio Conselho Nacional de Justiça há de regulamentar esse tipo de circunstância
Por quê? Porque ele está tentando padronizar toda a estrutura do Poder Judiciário Nacional. Quais são os impactos, além da estrutura de trabalho, além da questão dos servidores, da atividade dos oficiais, que o processo de virtualização vai afetar também? O atendimento ao público. Todo este atendimento ao público, que hoje é feito pelos cartórios, ele muda, ele reduz substancialmente, porque você tem acesso, através do próprio programa, nas séries que são disponibilizadas. Ainda, impacto na troca de informações com outros órgãos prestadores de serviços públicos e na administração pública. Hoje, o próprio magistrado ele pode fazer, através do passe em juros, bloqueios necessários nas contas bancárias, ele pode trabalhar uma série de recursos através de obter informações, justamente através desses convênios que são firmados, seja com junta comercial, seja com Secretaria de Segurança Pública, seja com o Banco Central, seja com o COAF, com a Receita Federal e assim sucessivamente. Então, ele vai utilizar e facilitar essa questão de troca de informações entre instituições de poderes. Ela vai facilitar algo que para nós no Poder Judiciário é difícil de se conseguir. Toda vez aqueles que trabalham com justiça e números têm uma série de dificuldades a obter dados estatísticos específicos e precisos com relação a diversas atividades que nós desenvolvemos. Se hoje nós precisarmos de saber, por exemplo, o William tocou nesse assunto aqui, né? Quantas pessoas estão cumprindo medidas cautelares diversas da prisão e quantas descumpriram e foram remanejadas da prisão? Não conseguimos isso online. Esses dados não estão disponíveis. E ainda, a questão relacionada ao planejamento das diversas atividades que nos permitem esses dados estatísticos. Então, senhores, nós não precisamos olhar o processo eletrônico de virtualização como se ele fosse um adversário ou algo que viesse para nos prejudicar, em absoluto. Nós temos que entender isso como uma inovação necessária que venha para otimizar e modernizar as nossas atividades, assim como foi modernizada a expressão que se usava no início da atividade dos senhores, onde se chamava de meirinho, e era uma expressão nobre e que passou a ser tratada de uma forma banal, passou para o oficial de justiça e agora já estão falando novamente nessa questão da unificação de nomenclaturas. Bem, outro ponto que se discute muito é como essa questão da virtualização ela pode interferir em algo que é extremamente sensível para todos nós, que é a questão remuneratória. Será que a reestruturação dessas carreiras elas vão afetar, por exemplo, determinadas gratificações que se tem em risco de vida, né, essas de deslocamentos, boa promoção, né, porque mesmo assim, os oficiais lá trabalham na nossa central. Isso terá essa repercussão? Não necessariamente. Isso vai depender de cada estado, da federação, da forma como eles vão instituir as suas legislações próprias, porque, por exemplo, existem estados que estão cumprindo efetivamente o que diz o CNJ, como é o caso aqui do Espírito Santo, existem estados, tem alguém aqui do estado do Pará, que ainda estão trabalhando essas nomenclaturas sob uma outra forma. Mas essa é uma questão que há de se ficar atento também. Por quê? Porque ela tem reflexo nessa PEC 414 que está em tramitação, né, perante o Congresso Nacional.
Então, em resumo, eu gostaria de dizer e até deixar para eventuais debates uma mensagem aos senhores. O grande desafio é empreender em cima da atividade que se é desempenhada pelos oficiais de justiça. Se vocês ouviram aqui por parte do desembargador que deve ter ouvido no curso deste dia, algumas sugestões, algumas propostas de inovações dentro da atividade. E eu deixo, como um reforço que já está sendo feito, essa questão da autocomposição e da mediação, como algo a ser trabalhado, como algo a ser explorado, no sentido não apenas de dinamizar a função, mas também de modernizar essa atividade e estrutura que os senhores exercem. Eu, mais uma vez aqui, agradeço o convite que me foi feito. Nós temos trabalhado com os oficiais, seja na resolução 219, seja nas propostas que dizem respeito à violência doméstica, seja na área de execução penal, diversas possibilidades de otimização do trabalho, mas é fundamental que os senhores participem dessas discussões, que estejam inseridos nesse contexto da virtualização do processo em cada estado que os senhores aqui estejam, como está à disposição, como o próprio Centro Judiciário está fazendo. Então, são essas minhas breves palavras. Eu me coloco à disposição dos senhores para tratar, seja de resolução da nova, seja de virtualização, seja de os senhores acharem que seja conveniente a nossa intervenção. E já agradeço mais uma vez o convite que vocês fez. Muito obrigado. Perguntas, alguém vai pegar? Opa, já levantaram aqui. Prole, prioridade do Leão. Eu reparei a respeito da gente chegar ao objetivo do processo atual, eu acho que a maior dificuldade hoje para isso é estar dentro do judiciário estadual. O federal já está mais pronto, já mais tempo do que isso. Então, eu tenho visto aqui, eu chego, se der um caso de processo federal aqui, eu chego aqui, esse versículo deve não tiver derrota tudo, nada de liberdade, então está funcionando assim, ela está com a força, ele já está fechado. Eu acho, minha opinião, seria uma tal sugestão para a gente adiantar esse processo. Porque nós temos uma situação, que eu entendo que as gestões do tribunal, desses dois tribunais em geral, chega um desembargador que é presidente hoje, faz uma coisa. Aí chega mais para frente outro desmancha. Aí o negócio vai correndo para trás e não anda. Aí a sugestão que eu tenho, que eu não sei se seria uma sugestão, que alguém ou algum órgão se comprometesse em fazer isso independente de gestões. No caso do CNJ, que seria o órgão mais indicado, né? Veja só, Leão. Outro dia eu participei de uma conversa basicamente sobre esse assunto que você está tratando. Eu tenho uma visão um pouco diferente de gestão. Os senhores sabem que eu não sou da carreira do judiciário, eu vim do 5º Constitucional pelo Ministério Público. Né? E lá, por ser uma instituição relativamente nova frente ao judiciário, a estrutura naturalmente é menor. E por ser uma estrutura menor, a gente consegue dar uma velocidade à informação que torna-se um pouco mais difícil pela própria estratificação do Poder Judiciário. Mas eu perguntei outro dia, numa reunião que me convidaram, eu vou falar. Né? Eu não sei assistir velório sem chorar.
E falei com eles, quais são as dificuldades que os senhores têm para duas coisas. Adesão à ata de registro de preço e terceirização. Por que nós, muitas das vezes, temos que ficar aqui reinventando a roda, quando, na verdade, se nós atravessarmos uma rua, nós firmamos um convênio e conseguimos a força de trabalho, o material que nós precisamos, a expertise para a implementação do que se pretende, através de um simples convênio. Tudo. E aí, me deram uma série de explicações. Eu confesso aos senhores, e disse isso lá, que a maioria não me convenceu. E digo por quê. Aí eu volto à questão do novo, a que eu me referi aqui há pouco. Tudo que é novo gera resistência. E se nós não tivermos vontade efetiva de fazer e de romper as barreiras que nos impedem de fazer, vai acontecer isso que você falou. Né? E isso, eu estou no tribunal há 3 anos, estamos em agosto, e 3 meses. Vai fazer agora dia 18 de agosto. Eu já percebo, quando eu entrei lá, eu tinha uma visão crítica com relação a uma série de pontos. Mas hoje eu vejo, depois de 3 anos e 3 meses, que muita coisa mudou e muita coisa mudou para melhor. E uma das coisas que eu acredito que mudou para melhor é um ponto que você falou, que é verdade. É a necessidade que nós temos de dar sequência aos trabalhos que foram inicializados. O CNJ, ele não precisa vir aqui dizer que nós temos que fazer assim ou que nós temos que fazer assado, mas ele basta nos dar as diretrizes e ele tem feito isso. E nós temos, com dificuldade ou não, tocado. Agora, existe carência, e é por isso que eu falo da terceirização de mão de obra. Outro dia me disseram que um determinado setor no tribunal tem X servidores. Eu falei, fazendo o quê? Aí comecei a questionar. Está tendo, por exemplo, a própria informática. Eles têm lá, acho que 40 e tantos servidores. Aí eu perguntei, o que é que faz? Você não, nós temos um setor para isso, temos um setor para aquilo, E algumas coisas, eu confesso a vocês, que tem necessidade, por conta desse monte de sistema que a gente vive trabalhando diariamente, e que é motivo de crítica de todo. Então, tem um segmento, tem uns X servidores proprietários do EJUD, do PJE, enfim, todos esses sistemas que estão aí, a terceirização se faz necessária. Aí vem o medo, não, mas as informações estratégicas vão ser preservadas. Tudo é a forma como você deve se encontrar. Nós terceirizamos o Ministério Público, tem alguns colegas que trabalharam lá, toda a construção daquele parque de informática, mas colocamos um ponto que era crucial, a entrega dos códigos-fontes. Entendeu? E nós temos todos esses documentos lá, deve ter até hoje, resguardando o sigilo dessas informações que depois foram trabalhadas em outros aspectos. Então, nós temos que vencer. Se os senhores me perguntarem assim, 2 anos para o 2º grau, 5 a 7 anos em paralelo para o 1º, é muito? Eu digo que é um tempo razoável, perto do contexto nacional. E vou trazer um outro exemplo para os senhores, se me permitem. A 219. Os senhores podem avaliar dentro do Conselho Nacional de Justiça, quando nós fomos lá prestar as informações, o Paulette sabe disso, vários estados da federação sequer tinham começado a fazer o trabalho. Nós levamos 1 ano trabalhando e conseguimos formular um documento. É um documento ideal? Não, mas é o que foi possível de ser feito dentro de um diálogo com todas as categorias do Poder Judiciário do Estado. Ele vai resolver o problema de imediato? Não, mas ele vai precisar de ser aperfeiçoado? Vai, mas quem é que vai dizer o que nós precisamos aperfeiçoar ou não? O dia a dia, a implementação. O que nós temos que fazer, seja em qualquer setor, é dar o primeiro passo, porque se você não der o primeiro passo, você não sai do lugar. E vai sempre arranjar uma desculpa, um obstáculo para não seguir em frente. Vai passando o tempo corre. E se nós não olharmos isso de uma forma rápida, nós temos que pensar também, e aí já vou trazendo outro ponto para esse debate, os reflexos econômicos que isso pode trazer para todos nós refletirmos nas nossas vidas e na vida das nossas famílias.
porque isso se passou ao longo desses últimos anos, e agora se começa a se resolver parcialmente. Tem um escritor, um político francês, que agora me falta o nome dele, que diz o seguinte: na França ele dizia para o imperador: Majestade, o povo clama por mudanças. Se essas mudanças não forem feitas por nós, elas serão feitas sem nós, e o pior, contra nós. E nós estamos exatamente nesse patamar. Ou nós mudamos, ou nos mudam. Correto?